o ano passado, em abril, de entrevistar um cientista inglês, o Dr. David Fontana, que é um notável psicólogo inglês. Ele foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e agora é atual vice-presidente. E então ele fez uma investigação em Seoul, na Inglaterra, com 4 médiuns de efeitos físicos, onde havia materializações de espíritos de pessoas falecidas, que davam a sua identidade, que diziam: olha, eu sou fulano, beltrano, cicrano. Todas as sessões foram gravadas com câmaras de infravermelhos. Ele contratou um mágico profissional para que não houvesse qualquer hipótese de fraude e apresentou um trabalho científico no simpósio Aquém Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial, no Porto, onde ele, que não é espírita, nem pouco mais ou menos, ele diz: de acordo com estes estudos científicos, não é, a vida continua e, de facto, não há... eu assisti, diz ele, assisti a materializações de seres que apareciam, que podiam ser tocados. Isso no caso dele. O senhor não estaria habilitado para fazer isso? Não. Isso... Ou precisaria uma sessão, por exemplo, se eu... Olha, por favor, faça isso comigo agora. Não teria possibilidade. Isso seria simplificar as coisas. Seria a mesma coisa que o senhor pedir agora a um cirurgião para operar ao coração aqui neste momento. Não é possível, não é? Porque o cirurgião necessita de condições de asepsia, determinados instrumentos de uma determinada ambiência para poder operar em segurança. Então, as reuniões de contacto com o mundo espiritual, que Allan Kardec bem descreve no livro dos médiuns, para serem efetuadas com segurança, têm de ser feitas dentro de determinado método, com rigor, com objetivos instrutivos, com objetivos caritativos, sem qualquer tipo de negócio, né? Ou de troca monetária. Bom, doutor, José Lucas, o senhor falou aí de cirurgia, isso aí eu não vou concordar com o senhor não, porque... Falou desculpa. De cirurgia, porque eu não vou concordar com o senhor, está vendo uma matéria ontem à noite no canal História, eu descobri que as guerras são as mães de todas as coisas. A guerra é a mãe de todas as coisas. Aliás, as grandes cirurgias foram descobertas justamente nas guerras, justamente na hora da improvisação. Então, quanto a isso, realmente eu vou ficar um pouquinho aí discordando do senhor. Estamos a falar em termos atuais, não é? Em termos atuais, mas em comparação, acho que a comparação do senhor aí foi um pouquinho... Eu só gostava de referir uma coisa que talvez seja importante. O senhor concordar comigo, porque, se calhar porque as cirurgias que foram feitas nas guerras foram improvisadas e hoje, quer dizer, na verdade... A guerra é a mãe de todas as coisas, porque as cirurgias foram feitas nas guerras. Eu gostava só de referir um aspecto que é importante. A mediunidade, ou a paranormalidade, ou a possibilidade de contactar com o mundo espiritual, não é apanágio apenas da doutrina espírita. Existem outras correntes de opinião, algumas religiões, etc., que também utilizam a mediunidade. Então nós vemos a mediunidade como uma espécie de um telescópio, onde com o telescópio nós podemos observar as estrelas, analisar, comparar, ver os cometas, estudar as leis da natureza. Através da mediunidade nós podemos penetrar o mundo espiritual e estudar as leis que regem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno. É apenas nesse sentido que nós dizemos que o contacto com o mundo espiritual, para ser seguro, para ser correto na nossa ótica, deve ser feito dentro de determinados moldes. Esses moldes, obviamente que nós respeitamos outras posturas, sabemos que há pessoas que utilizam mediunidade de outras maneiras, por exemplo, abundam aí pelos jornais médiuns comerciantes que se dizem espíritas e que não são, e que prometem a cura de todas as doenças e mais algumas, né? E que obviamente não são espíritas, porque é apanágio do espiritismo dar de graça o que de graça recebeu, e utilizar todos os dons divinos, tudo aquilo que tem a ver com a espiritualidade, gratuitamente em prol do próximo. Tá bom. Olha, eu acho isso muito interessante e muito bacana, porque hoje aqui nós temos aqui, olha, um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, temos aqui o José Lucas, que é membro da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, e hoje podemos debater isso aqui em Portugal. Que coisa fantástica. Deixa eu falar com o Jackson Pinheiro. Jackson, boa noite. Boa noite. Como vai, meu amigo? Bem, graças a Deus.
desculpem fazê-lo esperar um pouquinho. Não tem problema, a matéria é interessante, como o senhor falou. É porque no começo do programa aqui a gente saiu um pouquinho da linha aqui, tivemos que... Pois não, a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, pastor. É pastor ou bispo? Ele é pastor. O senhor? Eu sou apresentador, Tá. e ele é o membro... Assim, eu, a princípio, confesso para o senhor que minha esposa era espírita. Certo. E como a matéria é isso mesmo, eu passei por vendo ela dizer para mim, ou escutando ela dizer para mim que via vultos, que escutava vozes, falava com mortos. E só que quando ela via vultos, nós estávamos na cama e de repente eu me levantava para ver alguma coisa. Se é alguma coisa, tem gente passando, ela dizia lá. E eu notificava que não acontecia nada. Não acontecia nada mesmo. E eu fui a um centro espírita para ver isso. Para ver como é que eu trabalho, como é que é. Eu confesso, não ofendendo, mas eu não senti nada. Não senti nada nisso, não me agradou, porque não edificou a mim. Isso pode ter algum dizer, né, no ponto de vista de cada um. E depois, então, só que eu conheci a Cristo. E eu confesso que o Criador de todas as coisas é Deus, como os dois falaram. E confesso uma coisa, eu não acredito que uma pessoa pode, depois da morte, ela ocupar outra pessoa em vida. Quando ela morre, eu só creio numa coisa, que o espírito se volta a Deus, mas nada além disso. Nós viramos pó. E como ele falou de vícios, eu acho que vício já não é coisa para se ter. E outra coisa, eu conversei com a minha esposa a respeito disso, ela vendo vultos, escutando vozes e falando com mortos, e o pai dela é médium. E eu comecei a entender que não passava de espíritos, letra minúscula, porque o que acontecia com ela é que ela não era, o espírito dela, ela mesma em si não tinha respaldo naquilo que ela dizia, na vida dela. Porque se eu olho uma coisa para uma doutrina, para ter respaldo em alguma coisa, eu tenho que ver a vida. Eu tenho que ver se aquilo se eu posso usufruir daquilo que eu vivo. Que seria, se eu sou espírita, eu usufruo daquilo que eu sou, espírita. Agora, uma coisa que eu sempre observei nos espíritas, aliás, mesmo quando vivendo no Brasil, os espíritas, eles sempre têm assim uma vocação muito grande para a caridade. Eu creio que é em ajudar o próximo, uma doutrina mais caridosa nesse termo. Não duvido, eu creio mesmo. Pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, pelo como eles são, eu creio que são muito caridosos. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, mas só que não é base de vida, só isso. Não é base de vida isso. E então eu admiro isso na parte deles. Continue assim, porque é maravilhoso isso nos ensina grandes coisas, a amar as pessoas e não a maltratar. Tive experiência com espíritas disso, então nunca me deixaram na mão. No entanto, eu tenho toda a família da minha esposa espírita. Sim. E não os condeno, não tenho nada, mas para mim e para minha vida não tem respaldo, só isso, porque eu acho que, é como eu disse para o senhor, eu tenho que me espelhar em alguma coisa. Eu tenho que me basear em alguma coisa na vida. Muito obrigado. Eu não encontro base. Tá bom. Muito obrigado, Jacques, pela participação, tá bom? Eu vou falar com a amiga de Açores. Amiga, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Mais ou menos. Todos os portugueses dizem mais ou menos e acabou. Ficamos por aí. Eu só quero falar de ouvir vozes e ter visão de outros. Isso é no meu caso, e no caso de muitas pessoas que têm o mesmo problema de saúde que eu tenho,
que é sofrer de depressão bipolar, é um sintoma da própria doença. E a própria medicação que fazemos para controlá-la, que já faço há mais de 30 anos, também pode dar-nos essa ilusão de que vemos ou falamos com pessoas sem falar. Então é o sintoma da própria doença, do próprio medicamento? Exato, é assim. Quem sofre de depressão bipolar, infelizmente em Portugal já há muita gente a sofrer disso. Na altura que eu comecei a ter esse problema há 30 e tal anos atrás, nem os próprios médicos percebiam bem o que é que eu tinha. Felizmente eu já trabalhava em enfermagem há 4 anos e conseguia aguentar-me a trabalhar e fazer a minha vida. Fazia os meus tratamentos e saía dos tratamentos e ia para a minha vida profissional. Quando piorava, voltava aos tratamentos mais fortes. E graças a Deus eu já estou reformada há 3 anos e neste momento até estou a passar por uma situação de doença familiar muito complicada e eu tenho-me aguentado. Mas não quer dizer que eu não volto novamente a ter esses sintomas. Porque sempre que a doença tem 2 fases. Tem as fases em que andamos em depressão controlada, porque é crónica, fica crónica, e tem as fases em que a gente tem necessidade de recorrer a mais medicação para poder dormir, porque ficamos sem dormir. Certo. E então, nessa altura, a medicação que a gente faz para nos ajudar a dormir pode dar os sintomas de ouvir visões e ver vultos que não existem. Eu, felizmente, tive a sorte de ter comigo, no mesmo quarto, antes de eu ter os sintomas, uma doente que começou a ter esses sintomas. E eu via que ela dizia-me que havia víboras, nem eu olhava e não havia víboras nenhuma na cama que ela estava. Ia lá apalpar e dizer, olha, não tem nada aqui, porque inclusive antes estava-lhe a minha. Outra vez, ela dizia, eu estou a ouvir chamar por mim. E eu não ouvia ninguém chamar por ela. Quando chegou a minha vez de ter essa situação, eu já sabia que era da própria doença. Portanto, do outro assunto não vou falar porque não acredito. Então... Só estou falando deste porque é muito importante para elucidar pessoas que têm o mesmo problema de saúde. Então, na opinião da senhora, é a própria doença. É a doença que gera esse tipo de... Até porque eu também estudei isso em enfermagem. Olha, a senhora é do Açores, né? Eu sou da Ilha do Pico. Ah, olha, vocês têm uma comida aí muito gostosa, sabia? É boa, é. Aquela carne que é feita naquela panela de barro. Essa é na terceira, mas a gente aqui também faz. Como é que é o nome dela? Nas adegas. Olha aquilo ali. Já esteve no Pico? Aquela carne ali na panela. Mas isso é na terceira. Alcatra na panela, olha. Agora não me lembro o nome, mas isso é na Ilha Terceira. Qualquer um bebuto. Aqui também já se faz. Pode ser. Pode. Relativamente ao caso em epígrafe, que a nossa ouvinte... Que é a situação dos medicamentos, da doença. Há que referir 2 situações. A questão é uma doença bipolar,